Muito bem, vamos continuar as nossas hipóteses de extinção do crédito tributário, agora com a nossa parte 6 desse módulo crédito tributário, e falávamos sobre pagamento, a primeira das hipóteses de extinção do crédito, e ainda existem artigos para conversarmos a respeito de pagamento. Já falei muitos artigos do CTN, desde o artigo 157 até o artigo 163 e do 165 a 169 do Código Tributário Nacional. Muito bem, então, nós vamos agora para o nosso artigo 163 do CTN. Esse artigo, a gente tem que chamar atenção para vários detalhes com relação a ele. O que ele determina? Existindo simultaneamente 2 ou mais débitos vencidos do mesmo sujeito passivo para com a mesma pessoa jurídica de direito público, para com a mesma pessoa jurídica de direito público. Então, vamos dar uma paradinha aqui. Esse artigo só se aplica quando um só contribuinte deve vários tributos, né, para uma só pessoa jurídica de direito público. Certo? Relativos ao mesmo ou a diferentes tributos ou provenientes de penalidade pecuniária ou juros de mora, a autoridade administrativa competente para receber o pagamento determinará a respectiva imputação do pagamento, obedecidas as seguintes regras, que nós vamos olhar nos 4 incisos, mas um detalhe, na ordem em que enumeradas. Então, antes de olharmos os incisos, vamos reforçar os detalhes do artigo 63. Muito cuidado, ele só se aplica quando são devidos vários tributos para uma só pessoa jurídica de direito público. Então, a empresa deve vários tributos ou só para a União, ou só para o Estado, ou só para o DF, ou só para o município. Só se aplica o artigo 63 nesta hipótese. E mais, determina que a autoridade competente para imputar a ordem de pagamento obedecerá os incisos que nós vamos ver agora, os 4, na ordem em que enumerados. Ok? Primeiro obedecer o inciso 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4. Nós vamos fazer até um exercício para ver isso. Mas o grande detalhe é que o legislador do Código não especificou no artigo quais as situações em que haverá uma autoridade competente para imputar a ordem de pagamento. Porque uma empresa normal, não está em processo falimentar, está trabalhando normal e deve vários tributos, ela vai pagar o que ela bem entender primeiro. Não tem por que obedecer uma ordem. Não há quem possa interferir na administração de uma empresa para determinar a ordem de pagamento. Mas, se ela entrou em processo falimentar e outras situações que nós vamos ver, aí sim. Aí haverá uma autoridade competente para imputar a ordem de pagamento. Mas o legislador do Código, ao redigir o Código, achou que as pessoas que lessem o artigo 63 já deveriam saber quais seriam estas situações, nas quais haverá uma autoridade competente para imputar a ordem de pagamento. Nós vamos olhar os incisos agora e vamos ver cada um deles com detalhes, mas e vamos também ver as situações estas que fazem com que a autoridade vá imputar a ordem de pagamento. Então vamos dar uma olhadinha nos incisos. Em primeiro lugar, os débitos por obrigação própria e, em segundo lugar, os decorrentes de responsabilidade tributária. Ora, vamos analisar cada inciso em separado e depois a gente trabalha com todos eles juntos fazendo um exercício. Ora, então, minha gente, em primeiro lugar os débitos de obrigação própria e depois de responsabilidade tributária. Então vamos imaginar o seguinte, uma empresa fez a retenção do imposto de renda na fonte dos seus empregados e não mandou para a União, e deve seu próprio imposto de renda.
Entrou em processo falimentar, por exemplo. A autoridade vai determinar que primeiro seja pago os débitos de obrigação própria do seu imposto de renda e depois de responsabilidade tributária, que diz respeito ao imposto de renda devido pelos trabalhadores dela, que ela fez a retenção e não mandou para a União. Então, vamos entender esse inciso e depois a gente joga com todos juntos. Depois, primeiramente as contribuições de melhoria, depois as taxas e, por fim, os impostos. Lembra que a empresa está no CTI, né? Contribuições, taxas e impostos. Depois, na ordem crescente dos prazos de prescrição. É lógico, o crédito que vai logo prescrever, que a Fazenda Pública não vai mais poder entrar com ação de execução, porque já está prescrevendo, né? Já sabemos que a prescrição é em 5 anos, contados da data do lançamento, para entrar com ação de execução. Se falta pouquinho tempo, a prescrição já está pequena, vamos receber primeiro. E depois recebe os outros. Então, na ordem crescente dos prazos de prescrição. E, finalmente, na ordem decrescente dos montantes. Os de maior valor e depois os de menor valor. Bom, isso é o que determina os 4 incisos. Nós vamos dar exemplos deles novamente e vamos fazer aquele tal exercício. Mas antes, vamos ver em quais situações haverá uma autoridade competente para imputar a ordem de pagamento. Isso é que é fundamental, porque o legislador não deu essa informação. Então, vamos lá. Não é em qualquer situação que a autoridade deve imputar a ordem de pagamento dos créditos. Só ocorrendo este fato nos seguintes casos. E aí ela coloca... eu coloco para vocês, forma esse acróstico fácil R. Fácil R são as situações em que haverá uma autoridade competente para imputar a ordem de pagamento. Nos casos de falência, nos casos de pessoa jurídica, falência, concordata, que já não existe mais, hoje recuperação judicial, mas existem alguns processos concordados que ainda estão correndo. Então, falência concordata nos processos que ainda correm, liquidação judicial ou voluntária e recuperação judicial. E nos casos de pessoa física, só no falecimento, arrolamento ou inventário. Então, forma esse acróstico fácil R, para lembrar, para ficar mais fácil da gente lembrar. Então, falência, arrolamento, concordata, inventário, liquidação judicial ou voluntária e recuperação judicial. Liquidação judicial ou voluntária é o que acontece com os bancos, instituições financeiras, elas não entram em processo falimentar, elas entram em recuperação judicial ou voluntária. A recuperação, em liquidação judicial ou voluntária. A recuperação judicial é aquele instituto que veio substituir a concordata. Então, e no caso da pessoa física, falência, no caso da pessoa física, arrolamento ou inventário. Certo? Já sabemos que o arrolamento é um inventário de rito sumário, mais simples, mais rápido, né, que vai resultar na adjudicação, que é a passagem dos bens. E o inventário de rito ordinário resulta na partilha, que é a passagem dos bens. Muito bem, então forma esse acróstico fácil R. Tem que lembrar sempre disso, e é uma informação muito importante, porque o examinador pode cobrar e ela não está no Código Tributário. Lá no artigo 63, o legislador do Código apenas disse, nas situações em que a autoridade tem que imputar a ordem de pagamento, vai acontecer isso, mas não diz quais seriam essas situações, e são exatamente estas que aqui estão. Ok? Bom, então, vamos agora analisar cada situação, um exemplo mais para cada um desses incisos, para ficar bem firme esse conhecimento. Vamos lá. O primeiro inciso, a primeira situação, diz respeito ao fato de pagar primeiro os débitos de obrigação própria e depois de responsabilidade tributária. Essa aqui é uma situação de substituição tributária para operações anteriores, não é? Ou diferimento, certo? Então,
Observem que na saída do gado da propriedade rural, ocorre o fato gerador, nós chamamos de circulação de mercadoria, chamamos de ICMS-1 para diferenciar, e na saída do matadouro, do gado abatido, o ICMS-2. Bom, acontece que este ICMS-1 será recolhido posteriormente pelo matadouro na saída do produto. Nós já vimos isso. Com relação ao ICMS-1, o contribuinte é o proprietário rural e o responsável, o matadouro. Com relação ao ICMS-2, o contribuinte é o matadouro e não há responsável. Ora, o matadouro entrou em processo falimentar, por exemplo, ou em recuperação judicial, e está devendo os dois tributos. Primeiro vai pagar o débito de obrigação própria dele e depois o de responsabilidade tributária. A autoridade vai imputar essa ordem de pagamento. Então, o inciso 1 é exatamente dessa forma como nós vimos. No inciso, então está aqui, ó, primeiro lugar, os débitos de obrigação própria e, em segundo lugar, aos decorrentes de responsabilidade tributária. Okay? Na substituição para frente, a indústria recolhe antecipadamente o imposto devido pelo varejista. A indústria não pagou nem o seu próprio, nem o de responsabilidade que era devido na saída do varejista, entrou em processo falimentar ou recuperação judicial, ou já estava no processo de concordato mais antigo. Primeiro vai pagar o débito de obrigação própria dela, depois o de responsabilidade por substituição tributária. Então, o inciso 1 está claro. Na segunda hipótese, no segundo inciso, a segunda situação é o CTI. Lembre-se que a empresa está em falência, uma recuperação judicial, está no CTI. É fácil guardar. Então, primeiro, as contribuições de melhoria, depois as taxas e, por último, os impostos. Primeiramente, as contribuições de melhoria, depois as taxas e, por fim, aos impostos. É o CTI. Na terceira situação, se vai prescrever um crédito dia 10 de março, outro 20 de abril e outro 30 de maio, nós temos mais urgência de receber os que estão com prazo de prescrição menor. Então, é na ordem crescente dos prazos de prescrição, é óbvio. E, finalmente, numa quarta situação, um é de valor de 300, outro 220, outro 70, é na ordem decrescente dos montantes. Ok? Então, estes são os 4 incisos que terão que ser observados, e nós já vimos no caput do artigo 63 que terão que ser observados na ordem em que enumerados. Ok? Portanto, eu vou colocar todos aqui numa imagem, né, todas as 4 situações. Observe que primeiro será observado esse, segundo, essa situação, em terceiro, esta situação, e em quarta, esta situação. Primeiro, os débitos de obrigação própria, depois de responsabilidade, o CTI, contribuições de melhoria, taxas e impostos, na ordem crescente dos prazos de prescrição e na ordem decrescente dos montantes. Ok? Então, olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que quer fazer o concurso de auditor fiscal da Receita Estadual do Distrito Federal. Concurso esse que já foi autorizado, nós estamos aguardando o edital ainda para 2018 e, claro, nós aqui da Lá Concursos, nós temos o melhor e o maior programa de carreiras fiscais do Brasil na atualidade. Nós conseguimos aí unificar uma equipe top de linha, uma equipe aí que está à disposição da Lá Concursos e é à sua disposição, aulas super atualizadas e aulas super competitivas, detalhadas, como você acabou de assistir. Gente, nosso curso pré-edital, ele tem um prazo de acesso de 180 dias. Durante esse período, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Durante esse período, preste atenção, você terá direito a custo zero de todas as atualizações que forem necessárias
para o concurso de fiscal aí do Distrito Federal. Inclusive o seguinte, vamos supor, você se matriculou hoje, daqui uma semana, se Deus quiser, o edital foi publicado. Se o edital for publicado e nós tivermos aí alguma divergência de conteúdo, vocês podem ficar tranquilos que nós aqui da Lá Concursos, nós iremos fazer uma atualização a custo zero dentro do seu prazo de acesso. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aqui na Lá Concursos, no nosso curso de carreiras fiscais do Distrito Federal. Nós estamos em atuação em 2018 para o concurso de fiscal também de DF, Goiás, Bahia, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sob a coordenação do nosso grande mestre, professor André Fantoni. Tá certo, meus amigos? Espero vocês, então, aqui na Lá Concurso. Fui, tchau. Clique lá.